Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da carteira dos 100 mil reais. Para quem não sabe, eu comecei aportando 500 reais. A ideia era de aportar 500 reais por mês, mas como você sabe, a vida de empreendedora, às vezes você consegue investir os 500 mil. Opa, eu tô profetizando aqui já. Às vezes você consegue investir os 500 reais, mas tem meses que você consegue investir um pouquinho mais. Então, eu tenho feito aportes, vamos falar assim, de no mínimo 500 reais. Às vezes mais de uma vez no mês, às vezes não. Às vezes somente os 500 reais mesmo. E com isso eu quero que vocês acompanhem comigo como que eu invisto, como que eu faço, o que que eu acompanho, o que que é importante saber, o que que não é. Talvez alguns mitos e verdades vocês vão descobrindo durante a carteira que eu estou fazendo. E ao fazermos tudo isso, o objetivo é de atingir 100 mil reais investindo em cripto, tá? Tenho também carteira de fundo imobiliário, carteira de renda fixa, reserva de emergência, que é muito importante você saber. Mas o meu objetivo aqui é de atingir os 100 mil reais em investimentos, tá? Não somente em aporte, mas digo em valor total, porque durante o processo a gente sabe que o mercado ele oscila, tanto positivamente como negativamente, mas a gente sabe que o nosso propósito é de atingir 100 mil reais, tá? Pode ser às vezes em valor de aporte, como também pode ser às vezes com a valorização do mercado que vai atingir os 100 mil reais. Começo com o mercado cripto, tenho feito principalmente no mercado tem mais volatilidade, que conforme o tempo passa, ele tem mostrado que a valorização dele é totalmente, vamos falar assim, divergente, né? É muito mais exponencial comparado ao mercado tradicional ou qualquer outro mercado. Então o foco desse vídeo é de que vocês possam acompanhar junto comigo, que eu estou investindo o meu dinheiro, só para deixar claro, esse dinheiro é meu. Tudo que eu estou fazendo é com o meu dinheiro, de responsabilidade minha. Deixando também bem claro que não existe nenhuma recomendação de investimento. Eu não estou falando para vocês comprarem isso ou venderem ou, enfim, fazerem peripécias aí com o seu dinheiro, tá? Eu estou mostrando como que eu faço para mostrar na prática como que as coisas funcionam e com isso vocês podem também aprender junto comigo. Vamos lá, chega de delongas, vamos ao resumo de notícia. Uma coisa que aconteceu nesse mês de agosto foi o carry trade, foi o aumento da taxa de juros do Japão, fez com que investidores de todo o globo tirassem dinheiro de outros países para devolver o dinheiro para o Japão. Resumidamente, carry trade foi isso que fizeram com que o mercado, obviamente, tivesse uma queda repentina. Teve um alto volume de saque para a devolução do dinheiro à economia japonesa. Também ainda temos, né, essa questão de uma possibilidade de recessão dos Estados Unidos. Quando se entra numa recessão, obviamente muita coisa acontece, mas antes de chegar numa recessão existem fortes indícios de que estamos chegando ou não estamos chegando numa recessão. Mas esse rumor de uma recessão, de que o aumento de desemprego nos Estados Unidos, o aumento de inflação, corte da taxa de juros para poder imprimir mais dinheiro para aquecer o mercado financeiro, para compensar uma economia desaquecida, leva investidores a pensarem numa recessão. E com isso, muitas pessoas com medo acabam vendendo investimentos, acabam fazendo cash, né? Porque quando o investidor tem cash em conta, ele consegue aproveitar melhores oportunidades e, obviamente, não estar posicionado caso o mercado quebre ou caia. Também agora, uma parte especulativa do corte da taxa de juros dos Estados Unidos, que nem eu comentei um pouco anteriormente, essa questão do corte da taxa de juros faz com que uma economia, ela aqueça o mercado para as pessoas gastarem, consumirem mais e com isso gera uma produção maior. Tendo uma produção maior, gera mais emprego, gera mais demanda, que vão pagar mais impostos, vão depender menos do governo com seguro-desemprego e, obviamente, aumenta uma arrecadação, a economia acontece. Resumidamente, gente, é muita coisa acontecendo, mas não é só uma taxa de juros que está sendo cortada. Existe agora essa notícia de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser cortada agora em setembro, se não me engano, dia 18 de setembro, é quando o Fed vai fazer o anúncio, mas todo o mercado está se preparando para um corte da taxa de juros. Com isso, investir em renda fixa não é mais tão viável assim, porque você cortando taxa de juros, você meio que inviabiliza investir em renda fixa. Com isso, o próprio mercado ele movimenta o dinheiro de renda fixa para a renda variável, que se torna mais interessante para os investidores. E também uma notícia que tem girado muito esse mês de agosto e vai continuar até outubro, essa disputa presidencial dos Estados Unidos, que é da Kamala contra o Donald Trump. Então, esses dois estão de forma acirrada e, obviamente, se você analisar perfil de candidato, o Trump ele tem um perfil muito mais pró-empreendedorismo, pró-investimento, pró-cripto, até o vice dele praticamente tem sobrenome cripto, e a Kamala ela já é um perfil de querer taxar mais, querer reduzir ou limitar mais essa questão de investidores, a adoção do mercado cripto. Por isso que eu falo para vocês, a macroeconomia ela dita as regras, né? Se você analisar, por exemplo, o próprio mercado pró
Trump, quando saiu a notícia que o Trump ele estava com uma possibilidade de vencer, o mercado subiu. Quando saiu a notícia que o Biden tinha desistido da presidência, passando o bastão para a Câmara, você viu que o mercado também teve uma reação e ele meio que subiu, mas ele voltou atrás. Então assim, estou apenas falando de mercado cripto, tá? Não estou falando muito de dados da macroeconomia, mas estou apenas trazendo essa macro da macroeconomia para vocês saberem o que aconteceu, que foi a notícia da carry trade, que impactou bastante o mercado de investimentos, também a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, essa questão do corte da taxa de juros e também a corrida presidencial, que a gente sabe que todo ano que tem corrida eleitoral nos Estados Unidos, o mundo fica bem agitado. E também uma última notícia que é muito importante, que eu acabei não comentando com vocês, é sobre o índice de inflação dos Estados Unidos. A projeção era de que, até vou olhar aqui no investing.com, que é um site muito bom que mostra não só o calendário econômico, como também... Gente, cadê meu mouse aqui? Apareceu. Aqui no site da investing.com tem uma página que se chama calendário econômico. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela e você vem aqui no filtro. Vou colocar aqui só no dia 29 até 31, porque tem uma notícia na sexta-feira. Só que a notícia, sexta-feira, dia 30, saiu a notícia do PCE, né? O Core PCE, o índice, né? Que o PCE é a questão de inflação, e também o indexador de julho, né? Então a expectativa era de que fosse o forecast, que é a expectativa, a projeção era de 2,7% de inflação nos últimos 12 meses, né? Porém, veio com 2,6%. Né? Então veio abaixo da expectativa. Então uma inflação abaixo da expectativa, de certa forma, é uma notícia boa. Se você for olhar o Bitcoin, você pode olhar o gráfico que desde o dia 30 ele deu uma caída, mas também dia 30 foi uma sexta-feira, então o mercado, de certa forma, ele não teve tanto tempo para digerir a notícia e, obviamente, você pode esperar mais norteamento de mercado, seja ele para alta ou para baixa, na segunda-feira. Então, assim, a minha expectativa, vendo que a inflação veio abaixo, vão ter muitos investidores que vão querer movimentar sim no mercado de renda variável para renda fixa na segunda-feira. Então, enquanto eu falo aqui, estou pensando na minha estrutura de posicionamento, na minha carteira dolarizada, eu quero sim comprar Bitcoin porque o preço está muito bom. Tem meu preço médio aqui da carteira, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui na minha carteira, o meu preço médio do Bitcoin, eu vou jogar em dólar aqui porque é mais fácil para a gente nortear. O meu preço médio, ele está aqui ó, em 57.501. E olhando aqui no TradingView, o Bitcoin ele está atualmente a 58.293. Vou fazer uma linha rápida aqui para vocês saberem aonde aqui no gráfico está o meu preço médio, que é 57.501. Então 57.501 é mais ou menos aqui, ó. Eu estou um pouco desvalorizado. Né? E também, se você for comparar, meu preço médio está muito bom comparado até que ponto o mercado foi, tá? Então, sabendo que essa queda é um bom momento de compra, por que eu falo bom momento de compra? Simplesmente porque o que tem acontecido com o mercado, eu vou compartilhar com vocês a minha análise aqui e como que eu enxergo isso. Primeiramente, o indicador que eu utilizo muito é o M2. M2 é o Global Liquidity Index. O que significa isso? É a liquidez global. Quanto maior a liquidez monetária o mundo está, significa que quanto aumenta esse índice, como você pode ver aqui, esse indicador, significa que as pessoas, que os investidores, estão preferindo deixar dinheiro no bolso. Tá? As pessoas estão desfazendo-se das posições de investimentos de renda variável e preferindo deixar dinheiro parado. O que isso significa? Assim, foi o que eu falei para vocês no vídeo, o mercado ele não vai falar exatamente para onde ele vai, mas ele te dá muitos indicadores do que pode acontecer e de probabilidades de coisas que vão acontecer. O que mostra aqui para mim é que eu espero que o mercado sim, na próxima semana o mercado venha corrigir um pouco mais, então ele venha assim buscar a região dos 56 mil ou até mesmo buscar novamente a região dos 52 e 53 mil dólares, porque o mercado tem mostrado que ele está aumentando a sua liquidez, e ao aumentar a liquidez você tem que vender, e ao você vender você desvaloriza o preço do ativo. Então, na minha análise, com a minha carteira dolarizada, com a parte dela dolarizada, eu faria duas entradas, uma entrada a mercado, né? Porque tem uma frase que é muito boa, que ela diz o seguinte: tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, se tudo pode acontecer e também inclusive nada, eu vou setar uma ordem de parcial a mercado em 58.748 e uma segunda ordem mais aqui abaixo, bem nessa região aqui, ó, de 55, colocaria aqui, ó, pegaria na parte de pavio, aqui eu colocaria em 55.62.
Então eu vou gravar aqui para vocês, onde eu colocaria minha segunda ordem, onde ela pode sim buscar na próxima semana para entrar a compra, ou também tudo pode acontecer do mercado só subir, né, e não entrar nessa ordem de compra, né? Paciência, esse é um dilema de trader, né? Ah, e se eu comprasse Bitcoin a 100 dólares? Pois é, não está mais 100 dólares. Então essa é a minha análise, tá? Eu vendo que o mercado ele tem mostrado que ele está perdendo força com topos descendentes, agora entrando na análise técnica, tem aumentado sua liquidez, volume, ainda mais de fim de semana, tem sido muito fraco. Tô olhando o gráfico diário, né? Vocês podem ver aqui, ó, sábado e domingo o mercado nem movimenta. Tá muito baixo, tá praticamente lateralizado nesses últimos 4 dias. E o volume que teve de venda nesses 2 dias aqui, que foi dia 26 e dia 27, que foi segunda e terça-feira, que foi forte, né, que saiu de 64 mil para 58 mil, foi praticamente um volume de venda, porque ele caiu sem força, ele não teve força. Olha que nesse momento sim, aqui teve muita briga, porque o volume foi muito alto e obviamente teve muita disputa para manter o preço acima dos 53 ou 54. Aqui não, teve que o candle do mesmo tamanho praticamente e não teve volume algum, que significa que simplesmente pararam de comprar e só teve força vendedora. Então ele caiu sem volume. Estão vendo que o mercado está assim caindo, porém perdendo-se volume, perdendo-se força, significa que vai chegar uma hora que a parte compradora ele inverte o jogo, porque ele está aumentando a sua posição em fiduciário, tá? Então essa seria a minha primeira parte que eu mostraria para vocês. Algo muito importante também que valida a minha expectativa de o Bitcoin sim buscar um patamar um pouco mais baixo, mas continuar a subir, é quando você vem aqui na parte do CoinMarketCap, tem aqui em cima a parte da dominância. Algo interessante está acontecendo, que a dominância do Bitcoin, o que significa isso? O volume financeiro que tem sido direcionado para o Bitcoin tem aumentado muito. Então, se eu for comparar desde janeiro, vou pegar aqui do último ano, se eu pegar janeiro de 24, a dominância de todo o capital do mercado cripto para o Bitcoin estava em torno de 47,89%. Agora, ela está em 56,27%. Se eu for comparar o preço do Bitcoin em janeiro, vou puxar aqui janeiro, lá para janeiro o Bitcoin estava em torno de 42 mil dólares. Hoje aumentou-se muito a dominância dele de mercado e o preço dele está atualmente em 58 mil dólares. Então o que eu espero disso? Por mais que ele esteja em queda desde março, a dominância dele só aumentou. O que significa isso? O capital tem saído de altcoins, tem sido direcionado para Bitcoin. Muitas pessoas têm procurado fazer reserva de dólar no próprio BTC e com isso tem aumentado a dominância, que é o volume de mercado, também conhecido como market cap, e com isso aumenta a dominância e agora se espera simplesmente volume para sim entrar numa alta novamente, que a gente chama de bull market. Então quando eu falo para vocês que eu invisto meu dinheiro, eu não posso ter pressa, eu não posso ficar ansioso de ficar esperando que o Bitcoin logo bate 56 mil dólares ou até os 55 mil, que eu vou citar a minha ordem aqui, e assim quando ele chega nesse preço eu fico esperando que ele sobe logo, pode acontecer de ele cair mais ainda, e isso é normal. Então não é para ter ansiedade quando vocês fazem análise e vocês se fundamentam em suas análises. Só quero compartilhar com vocês como que eu analiso, como que eu tenho essa visão para eu ter fundamentos para que quando algo acontecer ou não acontecer, eu venha fazer um recap, que eu venha analisar tudo que aconteceu para ver se fez sentido, onde eu acertei, onde eu não olhei, onde eu errei, tudo bem, também faz parte de você ter achado que o momento era agora, mas não era o momento. Então eu te falo uma coisa, ninguém tem bola de cristal e não tem como descobrir para onde o preço vai. Mas analisando isso, posso mostrar para vocês que a tendência sim é de alta, tá? Somando com a corte da taxa de juros, somando com uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, que quando se tem uma recessão, os investidores tendem a investir em ativos sólidos, ativos de liquidez. Primeiramente é ter dinheiro em conta, segundo é reserva de valor, que o que mais valoriza, que tem sempre valorizado até antes do Bitcoin, ou muitos anos antes de qualquer economia, que é o próprio ouro. Então quando você tem uma possibilidade de uma economia não andar mais bem, as pessoas tendem a alocar o dinheiro aonde de fato ele vai valorizar, que é muito mais seguro, tá? Que é ouro. E agora uma próxima moeda digital seria então o Bitcoin, que as pessoas têm já depositado essa confiança. E até olhando aqui
numa expectativa de cenário, eu espero que sim, logo novamente ele possa buscar o 63 ou até novamente o 62 essa próxima semana. Obviamente não é uma recomendação e também não é garantido que isso vai acontecer, mas sim é uma possibilidade porque é o que tem acontecido, tá? O mercado tem caído e a liquidez monetária tem aumentado, porque as pessoas têm feito reservas de valor perante tudo que tem acontecido. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e até mesmo deixar algum comentário caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Bom, então antes de eu fazer as compras e setar a ordem de compra para Bitcoin, quero também mostrar para vocês como que está a minha carteira. Provavelmente já comentei aqui, mas eu não estou mais utilizando a planilha, que eu acho muito mais fácil utilizar o próprio CoinMarketCap, que com isso você consegue linkar a sua carteira com a corretora e todas as compras que você faz lá, ela já sincroniza com a CoinMarketCap, então você não precisa estar logado na corretora para poder acompanhar o desempenho da carteira, preço médio e como que tudo tem acontecido, tá? Então a minha carteira hoje, ela já está com um total investido de $362, que atualmente estão em 328. Hoje, da minha carteira, 40% está em BTC, 30% em dólar, 16% em Ethereum, 6% em TIA e 5% em Lido. Para efeito de dúvidas, eu sugiro sempre você ter uma reserva de 20% de dólar na sua carteira, independente de qual seja o cenário, tá? Porque se o cenário estiver em alta, você provavelmente não vai fazer compras, mas em momentos de pullback você pode comprar mais. E em momentos de queda, não que eu vá utilizar os 20%, mas nunca se sabe quando que de fato é o fundo de mercado, né? Então, obviamente, sempre ter dólar em carteira nesse momento é algo viável para que, se ao surgir a oportunidade, você não fique de mãos atadas para falar que podia estar tudo investido no lugar e eu não tenho mais esse dinheiro, tá? É apenas por gestão de estratégia, tá? O Bitcoin agora pode cair mais ainda e eu vou utilizar parte da minha reserva para fazer compras. Essa é uma carteira que não é tão assim arrojada, mas obviamente eu sempre vou optar em ter minha maior posição em bitcoins. Ainda mais aproveitando que ele está num certo valor descontado, vamos falar assim, eu vou sim, como comentei no vídeo, setar a primeira ordem a mercado, né? E a segunda ordem colocar em 57.501. Vamos olhar também o restante, né? Ethereum, meu preço médio está em $3.011, está bem acima do preço de mercado, que o preço de mercado agora está em 2.484. Celestia também, preço atual 4,40, mas o preço médio da minha carteira está em $10, bem acima. E também a Lido, meu preço médio está em 2,80, porém agora está cotada a $1,05. Tanto a Celestia como a Lido são moedas da rede Ethereum, e a própria Ethereum não tem sido uma moeda tão atrativa, porque ela tem sido uma moeda que, ao invés de ser deflacionária, ela continua sendo inflacionária, mesmo após o demerge, que foi a atualização da rede. E ainda transacionar em Ethereum continua muito inviável, porque é muito caro transacionar ativos dentro da rede da Ethereum. É muito cara a transação da rede deles. Então, não é tão viável. Não tem sido viável fazer investimento em Ethereum, porque o ativo em si não tem performado muito bem também. E também, como eu disse, a dominância tem sido direcionada para o próprio Bitcoin. Isso também acontece ainda mais em ativos de menor capitalização, que no caso é a Celestia e a Lido. No caso dessas duas, eu vou simplesmente esperar. Não sei como vai ser o próximo mercado de altcoins. O mercado continua muito incerto, porque o mercado de cripto não é simplesmente você olhar o preço médio, não é só você olhar o lucro da empresa, se você olhar se ela está dando bons resultados ou não, porque no mercado cripto você não olha só a empresa, você olha o projeto em si, se o projeto vai ter tração de mercado, se vai ter aceitação. Não é simplesmente ter um nome bonitinho, enfim, tem muito contexto, e o mercado cripto não é muito simples ao você fazer uma escolha estratégica, tá? Então, nesse caso, são dois projetos que eu acredito. Então na minha decisão eu decido aguardar, porque eu vejo ainda motivo para continuar com essas duas moedas. Eu até estava pensando em adicionar um novo ativo na carteira, que um desses ativos era a Ondo, até mesmo a Solana. Antes de fazer a compra, talvez você possa perguntar se não valeria a pena investir em um outro ativo que esteja mais numa melhor oportunidade de compra, ou até mesmo numa rede diferente, porque minha carteira está mais propensa à rede da Ethereum, tanto a Solana como também a Ondo Finance, que está
sendo muito bem cotada por grandes fundos de investimento para poder facilitar a entrada de capital em mercados de cripto. Estou apenas dando um resumo sobre essa moeda, mas eu acho que, pertinente às notícias que têm acontecido, eu prefiro muito mais aguardar para ver o que vai acontecer. Tudo bem eu pegar um preço mais alto, porque eu prefiro tomar uma decisão muito bem embasada no que eu sei, no que eu estou entendendo de mercado, do que apenas ir no FOMO. Que o FOMO é o Fear of Missing Out, do que entrar, tomar uma atitude desesperada e ainda mais tendo risco de perder mais dinheiro ainda. Ou até mesmo ter aquela azia que a gente chama, né, de comprar algo caro, ficou mais barato, não sei quando vai voltar o preço e você pensa muito mais em desistir e sair do que você esperar. E para ter estômago para isso não é para qualquer um. Analisando a questão de novos ativos, eu não vejo que é o momento. Prefiro muito mais esperar o que vai acontecer, analisar esse mês de setembro até outubro para ver como que vai ser a aceitação do mercado cripto com os novos presidentes, né? Com o presidente que vai ser eleito. Ainda não sabemos quem vai ser, mas dependendo de quem for eleito, de novas taxas de juros, cortes, ajuste de inflação, confirmação ou não de recessão, tudo vai ditar do que a gente pode fazer. Então vou logar aqui na minha Binance. Bom, logado aqui no meu dashboard, como vocês podem ver, eu tenho esses ativos, tem até um restinho aqui de USDT, mas tenho tido minha maior posição em USDC, então vamos lá. Como eu tenho 96 dólares em carteira, eu vou fazer um cálculo bem simples para descobrir aqui qual que é o valor que eu vou entrar. Bom, eu tenho minha carteira no total de 362 dólares, sendo que da minha carteira, 20% eu não vou utilizar, porque essa carteira de 20% em dólar é reserva de valor. Então 72 dólares eu não vou utilizar da minha carteira, a não ser que de fato aconteça algum crash, alguma queda de mercado, aí sim eu penso em utilizar para fazer isso. Ou até mesmo utilizar para fazer preço médio. Mas nesse caso eu sei que 72 dólares da minha carteira eu não vou utilizar agora. Então se na minha carteira eu tenho um total de 102 dólares, né, somando as duas moedas, então 72 não vou utilizar, menos 106, 33 é o que eu vou utilizar. O 72 é que de fato é reserva de valor. Então eu vou utilizar 33 dólares para poder melhorar o meu preço médio da carteira comprando Bitcoin. Então vamos lá, 33 dólares. Eu vou aqui no trade. Bom, então eu vou estar posicionando a minha primeira compra. Então vou colocar aqui a ordem em 58,490, um pouco mais abaixo. Está 497, 490 e 33 dólares. E ordem limite, que eu só vou comprar 58,490. Já setou a outra ordem aqui. Então apenas voltando à minha calculadora, do valor total que eu tenho de 362, apenas recalculando, vezes 20%, eu tenho 72 dólares para ainda utilizar em gestão de preço médio. Como eu tenho uma expectativa de que o Bitcoin possa cair um pouco mais, mas também pode não acontecer, eu vou setar uma ordem um pouco mais abaixo só para deixar essa ordem setada por segurança. Então eu vou utilizar 20%, que são 72 dólares vezes 20%, 15 dólares. Vamos arredondar para 15 dólares. E vou setar aqui mais abaixo, que eu setei em 57,501. Então vem aqui 57,501 e 15 dólares. Aqui é uma ordem que eu vou plotar no gráfico e prontinho. Essa aqui abaixo aqui, ó, as duas ordens. Já plotei nesses dois preços e agora simplesmente é esperar. Bom, pessoal, essa é a ideia do meu vídeo. Já mostrei para vocês como que eu fiz as compras, o porquê eu fiz as compras, o que eu deixei mexer, deixei de fazer, enfim. Quero que vocês entendam de forma muito mais abrangente, não só ver mercado cripto, mas também entender o porquê eu tomo essas decisões, que não é só simplesmente comprar e falar que você é trader e você é investidor. Eu quero que vocês entendam que existe muito contexto para todas as decisões de mercado, para todas as altas e baixas, e com isso eu quero que vocês aprendam comigo como vocês podem melhor tomar essa decisão, tá? Então esse vídeo de hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentários caso ficou alguma dúvida, até uma sugestão de vídeo para um próximo momento. E com isso estou aqui para ajudar vocês. Conte comigo e até a próxima.